Um momento de grave comprometimento da sociedade no sentido de conflito que se impôs e que se estabeleceu contra o Tribunal Superior Eleitoral, contra as urnas eletrônicas, o que, no final, nada mais era do que um atentado contra a democracia brasileira, que é garantida por eleições livres, seguras e transparentes. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, assume hoje a cadeira de presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Durante muitos anos, a mudança na cadeira mais importante da Justiça Eleitoral era algo tranquilo e sem holofotes. Mas isso mudou com a ascensão do ministro Alexandre de Moraes, que deixou o posto na última quarta-feira. Somos uma das maiores democracias do mundo em termos de voto popular, mas somos a única democracia do mundo que apura e divulga os resultados eleitorais no mesmo dia. Moraes assumiu o cargo de presidente do TSE em agosto de 2022 e foi responsável por garantir a legalidade daquela que é considerada a eleição mais polarizada da história recente do Brasil. Por favor, diga por que você isolou esse país do mundo. Diga pro povo ver. Tem eleição domingo. Vê se você fala pro povo. Nós ampliamos, Lula. Fica aqui, rapaz. Não quero ficar perto de você. Não quero ficar perto de você. Luiz Inácio. Sua principal atuação no período foi tentar combater as chamadas fake news no período eleitoral. Para isso, adotou medidas duras para impedir a disseminação de desinformação e fechou o cerco às plataformas ao decidir que a remoção dos conteúdos das redes sociais deveria ocorrer em poucas horas, para não influenciar no resultado das eleições. A intervenção da Justiça Eleitoral, como afirmei anteriormente, será mínima, porém será célere, firme e implacável no sentido de coibir práticas abusivas ou divulgações de notícias falsas ou fraudulentas. Após as eleições, Moraes passou a ser responsável por casos que envolviam Jair Bolsonaro. O ex-presidente acabou inelegível para a próxima eleição por causa de uma reunião com embaixadores estrangeiros que o então chefe do executivo proferiu ataques às urnas. Atentar contra as eleições e a democracia. Quem faz isso é o próprio TSE ao tentar esconder o inquérito de 2018. Não pode um magistrado ameaçar quem quer que seja. Por maioria, 5-2, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral declarou a inelegibilidade de Jair Bolsonaro por 8 anos. Na sequência, o ex-presidente foi condenado por transformar as comemorações do bicentenário da independência, em 7 de setembro de 22, em atos de campanha. É a obrigação de todos jogarem dentro das 4 linhas da nossa Constituição. Com uma reeleição, nós traremos para dentro dessas 4 linhas todos aqueles que ousam ficar fora dela. Ao todo, 4 ministros acompanharam o voto do relator ministro Benedito Gonçalves, que votou pela condenação do ex-presidente à inelegibilidade. Apesar de ter se tornado impedido novamente de participar das eleições por 8 anos, essa pena não se soma à anterior, mantendo Bolsonaro apto a disputar o pleito a partir de 2030. As 2 atuações de Moraes nesses casos aumentaram ainda mais as críticas de bolsonaristas em relação ao TSE. Presidente, o senhor acha que é uma perseguição? O que vai ser feito? Com todo respeito a você, não há dúvida que é uma perseguição e uma ideia de esconder algo que aconteceu nas eleições de 2018. No entanto, na reta final de sua presidência frente à Justiça Eleitoral, Alexandre de Moraes fez gestos ao mundo político.
O ministro votou pela absolvição do senador Sérgio Moro, que conseguiu uma vitória unânime no TSE e se manteve no cargo. Eu sei o que é ser ameaçado pelo PCC, eu sei o que é ser ameaçado você e sua família de morte. Então dizer que a segurança para o ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro fazer campanha é um gasto de campanha, dizer que isso afeta o equilíbrio eleitoral. Quem vai votar numa pessoa porque ela chega de carro blindado? Moraes também optou por não pautar na sua última semana à frente da corte o caso envolvendo o senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina. O processo que pede a cassação do parlamentar, aliado de Bolsonaro, vai ficar para sua sucessora, a ministra Carmen Lúcia. Mas como fica a corte sem Alexandre de Moraes e com uma nova composição? A ministra Carmen Lúcia é considerada internamente mais conciliatória e equilibrada, com uma atuação mais discreta. Medidas como essas precisam de ser tomadas como se fosse algo que pode ser um veneno ou um remédio. Eu vou acompanhar com todos os cuidados o ministro relator, incluído aí a parte da linha C da decisão, que é a que me preocupa enormemente. Não se pode permitir a volta de censura sob qualquer argumento no Brasil. Carmen também já indicou que o combate à desinformação será sua bandeira à frente da corte. Uma das principais preocupações da ministra é o avanço da inteligência artificial e de deepfake, que é aquela técnica que permite criar vídeos e áudios falsos para imitar rostos e vozes dos candidatos. A mesma inteligência artificial que pode ajudar, pode comprometer, se não for usada nos rigores da lei, e nós nem temos modelos, parâmetros anteriores para usar como precedentes, a inteligência artificial não haverá de conviver com a estupidez natural. Nós temos um jeito e temos muito jeito de fazer com que aconteça o cumprimento da lei. Com a saída de Moraes, o ministro André Mendonça do STF vai reforçar o bloco conservador dentro do TSE. O grupo, que hoje tem 3 ministros, Cássio Nunes Marques, Raul Araújo e Isabel Galotti, passará a ter 4. Mas essa maioria deve durar só até setembro, quando será a vez de Raul Araújo deixar o tribunal e ser substituído pelo também ministro do Superior Tribunal de Justiça, Antônio Carlos Ferreira, indicado a esse cargo em 2011 por Dilma Rousseff. Afinal, o que podemos esperar dessa mudança na presidência e na composição do TSE? Isso pode abrir espaço para a derrubada da inelegibilidade de Bolsonaro? Sobre o assunto, vamos conversar com Fernando Neisser, mestre e doutor pela USP, professor de Direito Eleitoral da FGV São Paulo. Tudo bem, professor? Tudo bem, Gustavo. Professor, com Alexandre de Moraes, a gente acabou presenciando um TSE muito combativo em relação às questões de fake news e abuso do poder econômico, principalmente ali no período eleitoral. Isso deve se manter também com a ministra Carmen Lúcia? Gustavo, eu acredito que sim. Eu acho que não veremos uma mudança de prioridades. Claramente, o TSE nos últimos anos, e não foi nem, vamos dizer, uma iniciativa única da gestão do ministro Alexandre, mas essa preocupação já vem, pelo menos desde a gestão do ministro Barroso, com um foco muito grande em recuperar a credibilidade da justiça eleitoral, que havia sido corroída por anos de ataques que vinham sendo construídos por parcelas da sociedade, por políticos. A credibilidade veio não só com ações de comunicação mais bem construídas, mas também com uma atuação fiscalizatória, uma ação punitiva bastante firme. Nesse ponto, claro, o ministro Alexandre teve um destaque importante, e na proteção da própria democracia contra os chamados atos antidemocráticos, contra os ataques institucionais que sofrem. Fora isso, acho que houve também, nesse ponto, a gestão do ministro Alexandre também é bastante simbólica, uma preocupação muito grande em tornar efetiva a tentativa de romper as barreiras de gênero que ainda temos na atividade política no Brasil.
Nós temos regras, nós temos cotas, mas o que a gente via era uma ineficácia dessas medidas que não estavam conseguindo furar o bloqueio imposto por uma maioria de homens dentro dos partidos políticos e dos corpos de representação. Então, esses dois focos, vamos dizer, ataque à desinformação e proteção das instituições, e um foco muito grande com relação à violência política de gênero, permanecerão. A ministra Carmen parece ser bastante comprometida com as duas pautas. Perfeito. Aliás, falando de Carmen Lúcia, ela tem um perfil mais discreto em relação a Alexandre de Moraes. Isso deve, de alguma forma, colocar o TSE menos nos holofotes da mídia? Eu acredito que sim. Eu acho que a ministra Carmen Lúcia, ela é uma ministra, uma juíza muito experiente, né? Ela já presidiu o TSE em 2012, ela conhece as estruturas, claro que os tempos mudaram, mas a ministra está muito preparada para esse desafio, e acho que houve e contribuirá, além dessa diferença de personalidades, e isso é natural, mas também um refluxo dos próprios ataques, né? Não me parece que hoje o foco dos ataques da desinformação estejam ligados mais ao sistema eletrônico de votação ou à própria existência da justiça eleitoral como estava há 2 anos. As eleições municipais, tradicionalmente, têm focos mais locais, quer dizer, nós continuaremos vendo desinformação, mas vai ser, muitas vezes, a desinformação do candidato A contra o candidato B, ou da candidata A contra a candidata B, e não aquela desinformação estrutural que afeta a integridade do próprio sistema eleitoral. Isso ajudará a que a Justiça Eleitoral e o TSE possam ter um papel menos protagonista, o que é bom para a democracia, né? Eu costumo falar que o jogo de futebol, quando o árbitro ou a árbitra aparecem muito, é alguma coisa de errado, tá? Às vezes é necessário que apareçam, porque o jogo, né, os jogadores estão muito descontrolados. Mas melhor se puderem não aparecer tanto. Perfeito. Bom, a ministra Carmen Lúcia, inclusive, antes mesmo de assumir, né, a presidência do TSE, ela já tinha indicado que deve manter esse combate à desinformação e, principalmente, ela se mostrou muito preocupada com o avanço da inteligência artificial e da chamada deepfake, que é aquela técnica que permite criar vídeos e áudios falsos que imitam rostos e vozes dos candidatos. Esse deve ser o grande desafio da Carmen Lúcia nas eleições municipais deste ano? Eu acredito que sim, Gustavo. A ministra Carmen Lúcia, como é tradição no TSE, por ser, então, vice-presidente, ela foi a responsável por relatar as resoluções do tribunal que vão valer para essa eleição. Historicamente, quem ocupa a vice-presidência fica como relator ou relatora das resoluções, isso é aprovado no final do ano anterior, ou no início do próprio ano eleitoral, como foi agora em 2024, e depois aquela pessoa assume a presidência para conduzir as eleições com resoluções que ajudou a preparar. Então a ministra Carmen Lúcia foi a relatora das resoluções, ela fez um trabalho brilhante, um trabalho notório durante o período do recesso, foram abertos à consulta pública, as minutas das resoluções, houve uma série de audiências públicas, quase 1.000 sugestões foram mandadas ao TSE pela sociedade civil, por entidades de classe, por partidos políticos, pelo Ministério Público, o que foi analisado e parte dessas sugestões acolhido, e nós temos hoje uma das regulamentações mais avançadas do mundo, de uma autoridade eleitoral naquilo que toca à inteligência artificial, né? O TSE fez a sua parte, demonstrou que não vai tolerar o uso indevido da inteligência artificial, então há usos que são permitidos, há usos que precisam ser informados ao eleitorado, né? A pessoa deve fazer constar naquele áudio, naquele vídeo, naquela imagem que aquilo foi construído usando inteligência artificial, e há outros usos, como o exemplo que você deu, das fakes, que são absolutamente intoleráveis, ainda que não seja uma deepfake com o intuito de atacar adversários ou de disseminar desinformação, e a consequência para o uso das deepfakes é a cassação de mandatos e a declaração de inelegibilidade por 8 anos dos responsáveis. Nós temos um problema tecnológico nesse momento e não um problema
normativo, não um problema das regras. A regra é clara, mas hoje nós estamos num período de transição em que é razoavelmente fácil e barato produzir esses conteúdos com inteligência artificial generativa, né, as tais deepfakes, e é praticamente impossível detectar que um determinado conteúdo foi produzido com essas tecnologias. Então, a regra ela é necessária, mas certamente ela não será por si só suficiente. Nós estamos correndo com o desenvolvimento das tecnologias, né, as plataformas têm investido nos últimos anos muito dinheiro para conseguir desenvolver filtros automatizados que permitam impedir que materiais produzidos dessa forma sejam colocados nas redes sem os devidos alertas aos usuários e às usuárias, mas esses filtros ainda não existem e certamente em 2, 3, 4 meses ainda não existirão. Então, o grande receio hoje que nós temos nas eleições municipais não é nem propriamente a deepfake de vídeo, que essa ainda é um pouco mais fácil de ser detectada por algumas falhas que ficam nos vídeos, principalmente aqueles que usam tecnologias mais baratas, que seriam mais viáveis para usar em eleições municipais. Mas é o deepfake de áudio. O deepfake de áudio ele é mais barato de fazer e mais difícil de ser detectado. E o Brasil, Gustavo, é o país que mais usa comunicação por áudio gravado em programa de mensageria eletrônica do mundo. Os áudios de WhatsApp caíram na graça dos brasileiros e das brasileiras. A gente se comunica muito assim. Quem é de fora e vem para o Brasil se assusta com a quantidade de áudios, com o tempo de duração dos áudios que a gente comumente troca. E imagina um áudio com uma voz de um candidato, de uma candidata, que seja uma voz facilmente reconhecível, circulando na cidade, na madrugada, na noite de sábado para domingo antes da eleição, dizendo supostamente que está renunciando à candidatura. Qual é o estrago que isso pode ter até ser demonstrado, até ser esclarecido? Provavelmente a eleição já passou e eventualmente isso pode influenciar a formação do voto do eleitorado. Falar também da mudança que vai ter de composição no TSE, né? Com a saída de Moraes e a entrada de André Mendonça, e pelo menos até setembro, quando o ministro Raul Araújo deixa a corte, nós teremos aí um TSE talvez mais de um perfil mais conservador. Aqueles que tiveram condenações do tribunal, eles devem aproveitar esse período para recorrer das ações, e aí, por exemplo, eu me refiro ao ex-presidente Jair Bolsonaro e o seu caso de inelegibilidade. É um momento propício a isso? Olha, Gustavo, eu não tenho essa leitura. O fato de ter pessoas com um perfil mais conservador na corte não significa pessoas que tenderão a alterar a jurisprudência da corte. Basta ver que nós tivemos votações, inclusive com a aprovação dessas regras bem mais duras no enfrentamento à desinformação, que constam hoje da resolução. Isso foi votado no final de fevereiro, há poucos meses, por unanimidade, com os votos daquelas pessoas que, enfim, alguns consideram da ala conservadora. Não houve divergência com relação à aprovação dessas regras mais duras. Então, eu não consigo ver com tanta clareza esses dois times se formando, como algumas pessoas têm narrado. O ministro André Mendonça, que entra, o ministro tem ganho credibilidade no Supremo Tribunal Federal desde que entrou, com decisões, a maioria delas, absolutamente dentro daquilo que é a jurisprudência da Corte. Eu não vejo razão para gerar um desgaste, eu acho nem que seria o intuito dele, nem que ele pensa de uma forma a entender que se deve passar a mão na cabeça de quem pratica atos antidemocráticos. Por outro lado, processos que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro, parte deles, em que ele foi condenado, já subiram ao Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, não é nem possível que sejam revistos no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral. Então, essa expectativa que pessoas do grupo político do ex-presidente Jair Bolsonaro têm ventilado na imprensa, ela é juridicamente impossível, ela é irreal. Não tem como o TSE, depois de ter concluído o seu papel, ter julgado o mérito, depois de ter julgado o recurso de embargo de declaração
já tendo havido a interposição de recurso extraordinário que leva, portanto, o processo ao Supremo Tribunal Federal, é impossível que o TSE puxe de volta, ainda que fosse a vontade da maioria dos seus membros, para reavaliar. Isso não significa que processos que ainda não foram julgados não possam ter outro desfecho. O ministro Raul Araújo, ele é o relator de todas as ações que envolvem a elegibilidade da eleição presidencial, porque ele é corregedor geral eleitoral, é um papel institucional. Ele ainda não trouxe, desde que assumiu, nenhum desses processos para julgamento. Certamente ele está fazendo a instrução, está preparando os votos. Não temos como prever, até porque são vários processos que aguardam julgamentos, alguns com provas mais fortes, outros com provas mais frágeis, alguns com acusações mais contundentes do que outros. Então não dá para saber quais processos ele trará e qual voto dará, como a corte vai se posicionar. É um exercício aqui fictício de imaginação. Até porque o ex-ministro, ex-corregedor, o ministro Benedito Gonçalves, que foi quem fez os votos que se tornaram majoritários e levaram a elegibilidade do ex-presidente Bolsonaro, em outros tantos casos, houve uma repercussão menor, que também eram acusações de abuso de poder contra o ex-presidente Bolsonaro, levou votos pela absolvição, pela improcedência das ações, e o tribunal acolheu. Então houve casos em que o Bolsonaro foi condenado e absolvido. É natural que daqueles processos que faltam julgar também haja votos que sejam favoráveis e votos que sejam desfavoráveis. Professor, para a gente encerrar, recentemente nós tivemos aquele caso da absolvição do ex-juiz Sérgio Moro, hoje senador, numa ação em que ele poderia, inclusive, ter perdido o mandato. Nesse caso, o senhor vê como uma decisão estritamente técnica do tribunal, ou isso pode ser entendido também como um recado de que as rusgas com o legislativo, por exemplo, tendem a diminuir? Veja, Gustavo, eu acho que é claro que os tribunais superiores, eles têm um papel jurídico e eles têm um papel nas inter-relações políticas da República. É natural que seja assim, e é assim não só no Brasil, como em qualquer democracia do mundo. Mas jamais essas funções políticas, que são naturais, elas devem se sobrepor ao entendimento jurídico. O caso do senador Sérgio Moro me parece ser um bom exemplo disso, porque o tema ali debatido é um tema extremamente divisivo. É um tema em relação ao qual, se você perguntar para 10 pessoas que estudem direito eleitoral, talvez 5 entendam que deveria ter havido absolvição e 5 entendam que deveria ter havido a condenação, independentemente da pessoa envolvida, de ser o senador Sérgio Moro. Como hoje nós temos um teto de gastos lá na campanha, que varia de acordo com o cargo, de acordo com a circunscrição, com o local da eleição. Uma eleição presidencial tem um teto muito maior que a eleição de vereador, por exemplo. A academia, a jurisprudência começam, na falta de uma lei, a pensar, quanto seria razoável, quanto seria um gasto considerado modesto que possa ser realizado sem configurar algum poder econômico. 10% daquilo que vai poder se gastar na eleição, 20%, 30%, 50%, não tem uma resposta objetiva. Logo, o caso do senador Sérgio Moro, em última instância, é um caso que pode ser decidido como se decidiu, dizendo, olha, não há uma regra que ele tenha violado, uma regra estrita que ele tenha violado, o que gastou antes teve uma justificativa, que seria uma pré-campanha presidencial, que se transformou numa pré-campanha ao Senado de São Paulo, e depois se transformou novamente, por motivos alheios à vontade dele, numa pré-campanha ao Senado do Paraná. E, por outro lado, o valor, ainda que grande, não é um valor considerado absurdo em relação ao teto de gastos da eleição ao Senado do Paraná. Dependendo do cálculo, a gente estaria falando de perto de 30% daquilo que ele podia gastar posteriormente na eleição oficial. Como se poderia ter decidido de outra forma, entendendo que 30% fora da campanha é um valor alto demais para ser considerado razoável. Falta lei. Aqui é um ponto em que o Congresso Nacional que precisa nos dar essa resposta. A gente, para finalizar aqui, Gustavo, a gente às vezes, acaba sendo contraditório. A gente cobra a justiça eleitoral quando ela cria regras.
e cobra a justiça eleitoral quando ela não cria regras. A gente precisa se decidir. Se a gente quer uma justiça eleitoral que seja ativista, em certa medida, né, e produza normas quando o Congresso Nacional não faz, ou se a gente quer uma justiça eleitoral mais contida, que na falta de uma regra, simplesmente entenda que aquela conduta é lícita. Perfeito. Bom, nós conversamos com o mestre e doutor pela USP, professor de Direito Eleitoral da FGV São Paulo, Fernando Neisser, a quem eu agradeço mais uma vez pela gentileza e pela entrevista. Muito obrigado, viu, professor? Eu que agradeço, um prazer falar com você, um prazer falar com as pessoas ouvintes. Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, o roteiro, produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Gabriel Lima. A montagem é de Moacir Biasi. Mande sua mensagem ou sugestão para o nosso e-mail, podcast@estadão.com. Um abraço e até mais.